Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui fazer uma abordagem inicial da nossa disciplina de eletromagnetismo, né, que nós vamos cursar agora em 2021.1, onde vou fazer aqui uma revisão com vocês de análise vetorial, né? No curso de eletricidade, vocês puderam ter alguma aplicação direta através do Laplaciano de um potencial e alguns exercícios relacionados a gradiente, divergente, mas apenas foi abordado de uma forma apenas é, pontual, né? Então, para iniciarmos o nosso curso de eletromagnetismo, eu vou fazer com vocês essa revisão de análise vetorial, onde falar um pouco sobre alguns sistemas de coordenada, alguma álgebra envolvido como produto interno, produto externo, também algumas coisas relacionadas a estruturas de gradiente, divergente, rotacional, laplaciano, tanto em coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, para que a gente tenha aí um background inicial para iniciar a disciplina de eletromagnetismo, né? Após essa revisão dessa análise vetorial, a gente prossegue com o nosso primeiro capítulo, que é justamente a parte de corrente elétrica, né? Vamos estudar a intensidade de corrente elétrica. E aí depois a gente dá início ao assunto propriamente dito do curso, que vai ser campo magnético, tá bom? Bem, é uma abordagem bem simplória, é só para relembrarmos alguns passos, né? E a primeira dela vai ser justamente em relação à álgebra vetorial, né? Vocês devem ter visto já nos cursos de cálculo, a parte de álgebra linear também, então vale a pena a gente relembrar que se nós considerarmos aqui dois vetores quaisquer no nosso no nosso sistema de cartesiano tridimensional, a gente pode escrever esses dois vetores qualquer, ou seja, dois pontos, podemos ver dois pontos quaisquer no espaço tridimensional em sistemas cartesianos. A gente pode descrever esses dois vetores da seguinte forma, né? O meu vetor A como sendo uma componente AX e chapéu, mais AY J chapéu, mais AZ K chapéu, onde AX, AY e AZ são as componentes em cada uma dessas direções tridimensionais, né? Onde IJK é a minha base que forma todo o meu espaço tridimensional. Então, ou seja, qualquer ponto do meu espaço tridimensional, eu posso escrevê-lo como sendo uma combinação linear desses três versores, né? Que forma a nossa base tridimensional. E o nosso vetor B também pode ser escrito da mesma forma, né? Da forma bx e chapéu, by j chapéu e bz k chapéu, onde bx, by e bz são as componentes do meu vetor B. Lembrando que em alguns livros, alguns autores mudam essa nomenclatura dos versores IJK para X chapéu, Y chapéu e J chapéu. Isso fica muito a gosto de quem está escrevendo o livro e também de quem está usando a questão da notação. Então, isso aqui é apenas uma mera notação, né? Mas tem a mesma representatividade. Então, tomando esses dois vetores, eu tenho que o produto interno ou o produto escalar entre eles, vocês devem ter visto, pode ser dado através do produto interno canônico, né? Onde nós vamos fazer o produto interno do nosso vetor A com o nosso vetor B, escrito dessa forma, como nós definimos anteriormente, e a gente viu que num produto interno canônico, apenas os produtos internos de mesma base, de mesma direção, eles vão sobreviver, porque se nós fizermos, por exemplo, o produto interno do versor I chapéu com J chapéu, a gente vê que o produto interno vai ser nulo, né, devido justamente ao ângulo formado entre eles. Então, neste caso, aplicando o produto canônico, a gente vai encontrar que o produto interno entre o vetor A e o vetor B vai ser AX BX mais AY BY mais AZ BZ, onde nós podemos ver que é o produto direto, a soma do produto direto das componentes de cada uma dessas direções que nós escrevemos, esses dois vetores, né? Também podemos ver e definir que o produto interno entre esses dois vetores também pode ser escrito dessa forma, como sendo a norma do vetor A
vezes a norma do vetor B, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, né? Por isso que se nós aplicarmos essa mesma definição para os versores I e J, a gente vê que o produto interno do versor I com o versor J vai ser a norma de I, que ele é um versor, então tem norma igual a 1, vezes a norma do versor J, que também ele é um versor unitário, tem norma igual a 1, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 90 graus. Consequentemente, o cosseno de 90 vai ser zero, então por isso que o produto interno de IJ e IK chapéu vão ser nulos. Então sobrevive apenas o produto interno de mesma base, né? Mesma direção. Muito bem, aqui é a definição básica do produto interno, né? Isso vocês devem ter visto em cálculo vetorial, análise vetorial, em álgebra linear, geometria analítica também. E a gente também pode definir agora o produto externo ou o produto vetorial da seguinte forma. Agora eu vou ter dois vetores e vou fazer o produto vetorial entre eles. Então, neste caso, vai ser nada mais do que o determinante de uma matriz, né? A gente pode também ver por essa forma, né? O produto vetorial desses dois vetores, ele vai ser nada mais do que a norma dessa matriz, onde nós temos na primeira linha IJK, que é a nossa base, AX, AY e AZ, que vai ser justamente as componentes características de cada uma dessas direções, e BX, BY e BZ. Aí, consequentemente, aplicando algumas regras de determinante, a gente pode aplicar essa regra, onde podemos multiplicar as diagonais principais e subtrair das diagonais secundárias, e, consequentemente, a gente pode escrever da seguinte forma, né? Onde o produto vetorial de A com B vai ser AYBZ e chapéu, mais AZBX na direção de J chapéu, mais AXBY K chapéu, menos BXAY K chapéu, mais BYAZ na direção de I chapéu, somado com BZAX na direção de J chapéu. Organizando esses termos, a gente encontra que o produto vetorial de A com B vai ser justamente esse vetor. Ou seja, a gente vai ver que a gente vai apenas multiplicar e subtrair as componentes desses dois vetores e vamos encontrar ao final um vetor. Então, o produto interno ou produto escalar, pela própria denominação, a gente vai encontrar um valor numérico para essa operação, né? Já o produto vetorial, a gente vai encontrar um vetor, né? Então, tem essa distinguibilidade entre essas duas operações. E também a gente pode definir a norma do produto vetorial da seguinte forma: a norma do produto de A com B, como o produto vetorial vai ser um vetor, então a gente pode tirar a norma desse vetor, que é do produto, como sendo a norma de A vezes a norma de B, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois vetores, tá certo? Então, essa parte inicial de álgebra vetorial, essa revisão, vocês devem ter conhecimento, é apenas para que vocês tenham uma maior familiarização, para que vocês recordem esses conceitos, né, e até mesmo como é que vocês devem fazer essas operações, uma vez que dentro do eletromagnetismo a gente trata praticamente tudo na forma vetorial. E tudo o que nós vamos discutir na parte do eletromagnetismo vai envolver essas operações, ou um produto escalar, um produto interno, ou requerer um gradiente, um rotacional, um divergente. Vocês já viram em eletricidade que a gente já usou o gradiente, né, de um potencial para escrever o campo elétrico. Então, é interessante estarmos familiarizados com essa álgebra para que vocês não tenham dificuldade na disciplina. Muito bem. Continuando, nós temos aqui o vetor posição, deslocamento e separação. Apenas para a gente ter aí a noção da nomenclatura desses vetores. Primeiramente, nós vamos considerar aqui uma base tridimensional inicial, né, como nós já definimos anteriormente, uma base tridimensional cartesiana, no eixo x, y e z, e eu tenho um ponto qualquer no meu espaço, denominado de x, y e z. Então, o vetor que vai dar origem a esse ponto no meu espaço tridimensional é o que nós denominamos de vetor posição. E ele tem essa forma,
O meu vetor R, que eu vou denominar de vetor posição, ele vai ser dado por x e chapéu, mais yj chapéu, mais zk chapéu, tá certo? Então, qualquer ponto no meu espaço tridimensional eu posso escrever dessa forma. E assim a gente define o vetor posição em relação a uma origem de um sistema cartesiano, tá certo? Um sistema de coordenadas. E aí, consequentemente, quando nós temos aí dois, três ou quatro pontos quaisquer, ou n pontos quaisquer no nosso espaço, a gente pode definir alguns outros conceitos, como por exemplo, se nós considerarmos uma partícula carregada eletricamente em um dado ponto, sabemos que essa partícula carregada vai ser a geradora vai ser uma fonte de um campo elétrico correspondente, e, consequentemente, a gente vai sempre querer calcular a intensidade ou a característica desse campo em um dado ponto nesse espaço. Então, se a gente considera um sistema de coordenadas aqui como sendo o seu referencial, o centro de referência, a gente vai ter o vetor posição dessa fonte como sendo R'. Vamos denominar o vetor posição do ponto no qual nós queremos estudar como sendo R maiúsculo, né? E, consequentemente, nós vamos definir esse outro vetor R, tá certo? Em relação à fonte e o ponto no qual nós queremos calcular esse campo. Usando aqui uma simples soma vetorial, a gente vê que o vetor R grande vai ser igual a R minúsculo mais R', que nos dá R igual a R grande menos R', como sendo aqui o vetor separação. Então, a gente denomina o vetor separação justamente o vetor que está ligando dois pontos quaisquer de interesse no nosso espaço tridimensional. Quando você tem, por exemplo, duas partículas que estão interagindo através, por exemplo, da lei de Coulomb, você tem o vetor separação entre esses dois corpos, tá certo? Você pode identificar cada um desses corpos em relação a uma origem de um sistema de coordenadas, mas o vetor que liga esses dois pontos é chamado vetor separação. Aí também podemos definir o que vem ser o vetor de deslocamento infinitesimal de um ponto qualquer no nosso espaço, né? Considerando um ponto x, y, z, ou seja, tem uma partícula que está num ponto qualquer no meu espaço tridimensional, que está localizado no ponto x, y e z, e ele sai desse ponto para um outro ponto chamado x dx, y dy, z dz, onde dx, dy e dz são valores infinitesimais desse deslocamento. Então, consequentemente, o meu vetor de deslocamento deste ponto inicial para esse ponto final, ele pode ser definido justamente como sendo dl igual a dx e chapéu, mais dy j chapéu, mais dz k chapéu, tá certo? Basta fazermos justamente a aplicação dessa regra, pegar esse ponto em termos do vetor R, esse outro ponto no vetor R', a gente fazer a subtração desse ponto com esse ponto e a gente sobrevive apenas os infinitesimais dx, dy e dz na base ijk, tá bom? Então, apenas para a gente lembrar esses conceitos que vem ser um vetor posição, um vetor deslocamento e um vetor separação. E com isso, a gente vai ter a definição do versor, né? O versor é um vetor unitário, onde qualquer vetor R, a gente pode transformar ele em um versor na sua direção, como sendo nada mais do que o vetor em si dividido pela sua própria norma. Então, a gente define o nosso versor como sendo o vetor qualquer dividido pela sua norma, ou podemos reescrever em termos de um vetor de deslocamento entre dois pontos, como sendo R menos R' dividido pela norma de R menos R', tá certo? Em alguns pontos, tanto da eletricidade como do eletromagnetismo, a gente pode também ver que a gente ou expressa em termos de R, né, ou em termos justamente da diferença dos pontos que nós estamos estudando de interesse. Então, apenas para vocês terem aí uma noção de como é que nós podemos definir o que vem ser um versor, tá bom? Uma outra definição bastante importante que nós até usamos já no curso de eletricidade é a questão do gradiente, né? O que vem ser o gradiente? Vamos relembrar, o gradiente de uma certa função t vai sempre apontar numa direção de máximo de incremento dessa própria função.
Ou seja, se você tem por exemplo, se você tem um ambiente no qual tem um fluxo de calor, a gente pode calcular o gradiente desse fluxo onde está apontado para uma maior região de temperatura. Então, a gente pode usar uma função que descreve os pontos desse ambiente e calcular o gradiente, que é justamente a região que está de maior temperatura. Com isso, a norma desse gradiente vai fornecer um coeficiente angular ou a taxa de incremento, né, ao longo desse máximo de crescimento. Consequentemente, a gente vai ter que, se nós considerarmos uma função t qualquer no nosso espaço cartesiano x, y e z, a gente vê que a diferenciação total dessa função, em termos de cálculo, vai ser dada pela derivada parcial de t em relação a x dx, mais a derivada parcial de t em relação a y dy, mais a derivada parcial de t em relação a z dz. Então, essa aqui é a chamada diferenciação total da minha função t de x, y, z, tá certo? Com isso, se nós olharmos para esses produtos da derivada com os nossos infinitésimos, a gente pode então reescrever dessa seguinte forma: a diferenciação total pode ser escrita como sendo as derivadas parciais de x, y e z nas bases ijk, na base ijk, como sendo um produto interno do deslocamento dx, dy, dz, que nós vimos anteriormente. Ou seja, aqui a gente vai ver a definição do gradiente da função, e aqui é o que nós já vimos do vetor de deslocamento. Consequentemente, a minha diferenciação total vai ser dada pelo produto interno do gradiente dessa minha função com o deslocamento no qual você esteja estudando. Então, a gente define essa operação como sendo o gradiente da função t, tá certo? É uma forma de nós mostrarmos como é que é o gradiente de uma dada função. E aí a gente pode definir o que vem ser o operador nabla nessa forma de gradiente. Ele vai ser dado apenas em termos de JK, onde isso aqui vai ser um operador onde você pode aplicar tanto de forma vetorial como de forma escalar, né? E aí a gente obtém as propriedades de gradiente e divergente, que é o nosso próximo tópico a ser relembrado, né? O divergente vai ser nada mais do que uma operação sobre um dado vetor, que é dado pelo produto interno, dessa forma, do nosso operador nabla com o vetor no qual que a gente esteja estudando, e nos fornece uma informação da medida de como esse nosso vetor vai se comportar a partir de um ponto em estudo, né? A gente já viu isso lá em eletricidade, como nós calculamos o divergente do potencial em um dado ponto, né? Do divergente do campo, na verdade, em um dado ponto. A gente vê o fluxo de campo em uma dada região e a gente vê se vai ser uma fonte, um solvedor, ou então vai ser nenhuma coisa nem outra. Então, vamos tomar nosso vetor V dessa seguinte forma, com as componentes x, y e z dado dessa forma. E se nós aplicarmos aqui o divergente, que é a operação do nosso operador nabla interno com o vetor V, ele vai ser dado pelo produto interno da definição do operador nabla, que nós falamos anteriormente, com o nosso vetor Vx, Vy e Vz. Aplicando o produto interno canônico, a gente encontra que o divergente desse nosso vetor vai ser a derivada parcial de Vx em relação a x, a derivada parcial de Vy em relação a y e a derivada parcial de Vz em relação a z. E isso nos define como sendo o divergente do nosso vetor v. Pegando o que nós já vimos lá de eletricidade, a gente encontra que o divergente do potencial do nosso ponto, dependendo do que nós estejamos estudando, se ele for positivo, significa que nós temos uma fonte de campo. Ou seja, aqui nesse caso vai ser uma fonte de campo elétrico. Quando nós temos o divergente do potencial em um dado ponto for negativo, significa dizer que esse ponto ele é um solvedouro de campo, ou seja, as linhas de campos estão chegando até esse ponto. E quando nós temos aí o divergente, né, do nosso potencial,
como sendo igual a zero, a gente encontra que esse ponto não vai ser fonte e nem solvedouro, né? Vai ser uma região nula, ou seja, não tem linhas de campo chegando e nem saindo, tá certo? Aqui é mais ou menos para a gente lembrar um pouco em relação ao que vem ser a definição do nosso divergente, tá bom? Pois bem, pessoal, então, visto essas propriedades, a gente tem aqui também a definição do rotacional. O que vem ser o rotacional de um vetor? Temos que o rotacional de um dado vetor, ele é dado justamente por essa operação, ou seja, o produto interno, o produto vetorial do nosso operador nabla com o vetor v qualquer que estejamos estudando, e ele vai nos fornecer a medida de como esse nosso vetor v vai circular ao redor de um ponto em questão. E isso vai nos fornecer justamente uma taxa vetorial, vai nos fornecer uma característica vetorial em relação a esse ponto, onde esse vetor vai ser normal ao ponto no qual a gente esteja estudando. Em termos geométricos, basicamente vai ser essa figura, né? Não sou muito bom de desenho, mas aqui façam de conta que esses vetores, esse campo vetorial, ele está representado apenas nesse plano XY, tá certo? Isso aqui tudo que está circulando em relação à minha origem, ele está nesse plano XY. Então, o rotacional desse campo vetorial nesse ponto de interesse, ele vai me dar justamente a forma no qual esse vetor vai circular nesse ponto. E aí nós vamos ter uma razão na mesma direção, uma característica na mesma direção do vetor K-chapéu, tá certo? Então, aplicando aqui as definições que nós já vimos anteriormente, do que vem ser o rotacional, do operador nabla com o nosso vetor v qualquer, isso vai ser o determinante, onde nós temos i, j, k, nossa base, e aqui nós temos a componente do nosso operador, e aqui nós temos as componentes do nosso vetor v. Aplicando a operação que nós já vimos em relação ao produto vetorial, a gente encontra que o produto vetorial vai ser dado da seguinte forma, onde temos a derivada parcial da componente v de z em relação a y, na direção de chapéu, mais a derivada parcial da componente v de x em relação a z na direção j chapéu e a derivada parcial de vy em relação a x na direção de k chapéu. Isso subtraído das multiplicações desses termos aqui que estão em vermelho, né, das diagonais secundárias, que vai ser menos a derivada parcial da nossa componente vx em relação a y, na direção de k chapéu, derivada parcial de vy em relação a z, na direção de i chapéu, mais a derivada parcial de v de z em relação a x, na direção de j chapéu. Organizando esses termos, a gente encontra que o rotacional do nosso vetor vai ser escrito justamente dessa forma, a menos a subtração das derivadas parciais das componentes do nosso vetor. Tá certo? Então, é um novo vetor que vai estar apontado perpendicular ao ponto de interesse e vai ser justamente isso, vai dar o quão esse campo vetorial se comporta ou circula nesse ponto. Tá certo? Muito bem, com essas definições, a gente pode ver também um teorema que é muito importante, que é o teorema da divergência ou teorema de Gauss. Teorema esse que a gente já chegou a usar para a lei de Gauss, quando nós definimos uma segunda forma de calcular o campo elétrico, quando nós exploramos algumas simetrias do problema, né? Então, nós temos que esse teorema da divergência ele vai nos dizer que o fluxo externo de um campo vetorial, que nesse caso nós estudamos um fluxo de campo elétrico gerado por cargas, que atravessa uma dada superfície fechada. E isso vai ser igual à integral de volume da divergência sobre a região dentro da superfície. Em outras palavras, a gente considera que a soma de todas as fontes de campo, ou seja, de todas as cargas, menos a soma dos seus sumidores, ou seja, a soma das cargas positivas com a soma das cargas negativas dentro de um dado volume, vai nos dar um valor de fluxo líquido saindo dessa região.
Em termos geométricos, a gente vai considerar aqui uma região fechada, né, uma área de superfície fechada, onde nós temos aqui um dado volume de cargas e tudo mais, onde gera um campo. E aí nós temos uma superfície que envolve esse volume, e consequentemente nós temos o vetor normal à superfície. Isso nos diz que a integral de superfície fechada do fluxo de campo em relação a essa área vai ser a integral de volume do divergente desse campo vetorial dV, onde dV vai ser justamente o diferencial de volume que nós estamos estudando, né? Então temos S como sendo a superfície fechada, N é o vetor normal externo à superfície e V vai ser o volume interior dessa nossa superfície fechada, tá certo? Análogo a isso, nós temos o teorema de Stokes, ou o teorema do rotacional. Esse teorema ele vai estabelecer que a integral de superfície aberta da componente normal do rotacional de qualquer campo vetorial à superfície S vai ser igual à integral desse campo ao longo de um percurso fechado, que limita justamente S. E esse teorema vai ser muito importante para nós definirmos algumas leis, como a lei de Ampère, que nós vamos ver mais adiante no nosso curso. Então, em termos matemáticos, nós vamos ter que a integral de caminho fechado desse nosso campo vetorial ao longo desse caminho vai ser dado pela integral de superfície do rotacional desse campo em relação ao fluxo dessa superfície aberta, né? E isso nos gera um teorema, que é o teorema do rotacional, onde nós temos justamente aqui um circuito fechado, nós temos uma superfície aqui aberta, S, um vetor normal a essa superfície, e nós temos um fluxo de campo passando por essa superfície. Então, o fluxo de campo ele vai ser análogo à intensidade ou às características da integral de circuito fechado, dado justamente por essa delimitação dessa superfície. Então, nós temos aqui C, a curva orientada, S vai ser qualquer superfície de contorno que a gente queira considerar, e N como sendo o vetor normal a essa superfície. E esse teorema é muito importante, principalmente quando nós queremos fazer a translação das equações de Maxwell da sua forma diferencial para sua forma integral. Tá certo? Pois bem, pessoal, em termos de cálculo, eu acho que a gente usa-se, podemos ter colocado aqui alguns conceitos que você já, eu creio que todos esses conceitos que estão sendo abordados vocês já viram e estou aqui apenas relembrando vocês. Também temos um conjunto de coordenadas a serem exploradas. A gente é acostumado, também, pelo menos em alguns livros mais básicos, somos apenas acostumados a tratar toda a álgebra vetorial em sistemas de coordenadas cartesianas. Mas existe outros sistemas de coordenadas. E aqui eu vou explorar aqui em linhas gerais dois outros sistemas de coordenadas, que são as coordenadas esféricas e as coordenadas cilíndricas, que a gente também usa bastante na física, principalmente também nos cursos de eletricidade e eletromagnetismo, onde a gente explora as simetrias dos problemas. Então, muitos deles têm simetria esférica, alguns outros têm simetria polar, tem uns que têm simetria planar, então a gente recorre tanto às coordenadas cartesianas como às coordenadas esféricas, quanto às coordenadas polares. E a gente precisa escrever cada um dessas operações que nós vimos anteriormente nesse sistema de coordenadas. Então, vamos considerar aqui um sistema de coordenada esférica, polar, onde eu vou delimitar num ponto qualquer no meu espaço, agora dado em termos de coordenadas esféricas, uma distância r, a minha origem, um ângulo θ e um ângulo φ, onde eu posso representar nesse meu sistema de coordenadas, tanto cartesianos como polar, a seguinte forma: eu tenho o meu ponto P, em termos de coordenadas cartesianas, ele é identificado por x, y e z, mas em termos de coordenadas polares, ele é dado aqui em termos de r chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Ou seja, a gente vê que o vetor r chapéu vai estar na mesma direção desse meu vetor r, que vai estar a vetor posição desse meu ponto em relação às minhas origens. Vou ter θ chapéu, que vai estar na mesma direção de deslocamento do nosso ângulo em relação ao eixo z.
E temos aqui φ chapéu, que vai justamente nessa mesma direção de deslocamento em relação ao eixo x. Então, com isso, eu tenho uma nova base, dado por R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, que podemos fazer uma correspondência entre as coordenadas x, y e z e r, θ, φ, onde podemos escrever x como sendo r seno de θ cosseno de φ, e a coordenada y como sendo r seno de θ seno de φ, e a coordenada z como sendo r cosseno de θ. Tá certo? Isso aqui tudo é demonstrado, vocês já devem ter visto, né, as demonstrações de como que nós fazemos essa correspondência, mas aqui o intuito é apenas relembrarmos, né? Então a gente pode escrever as componentes do nosso sistema cartesiano em termos aqui dos termos polares, né? E qualquer vetor A que nós podemos também escrever em termos de coordenadas polares, ele tem a seguinte forma, ou seja, o nosso vetor A pode ser escrito em termos de coordenadas cartesianas, AX, AY e AZ como sendo suas componentes, mas também podemos escrever esse nosso mesmo vetor em termos de coordenadas esféricas, como sendo um AR de R chapéu, um Aθ de θ chapéu, mais um Aφφ de φ chapéu, onde esse AR é uma componente radial, o Aθ é uma componente polar e o Afφ é uma componente azimutal. Assim são as características desse vetor escrito em termos de coordenadas esféricas. Então, a gente pode restabelecer esses versores, R, θ e φ chapéu, e escrever eles também em termos da base x, y e z. E vice-versa, a gente pode também escrever a base x chapéu, y chapéu e z chapéu em termos de R chapéu, θ chapéu e φ chapéu. Então, com isso, o nosso versor R chapéu pode ser escrito da seguinte forma, né? Seno de θ, cosseno de φ, x chapéu, seno de θ, seno de φ, y chapéu, mais cosseno de θ, z chapéu. O nosso θ chapéu como sendo cosseno de θ, cosseno de φ, x chapéu, cosseno de θ, seno de φ, y chapéu, menos seno de θ, z chapéu, e φ chapéu como sendo menos seno de φ, x chapéu, mais cosseno de φ, y chapéu. A partir desse sistema, a gente pode fazer a inversa, ou seja, escrever x, y e z em termos justamente de r, θ e φ chapéu, que fica até como um exercício. Quem tiver a curiosidade pode fazer através desse próprio sistema, vai isolando e identificando cada uma das componentes, tá bom? Pois bem, pois vamos aqui, né? Em termos também, assim como nós fizemos em coordenadas cartesianas, a gente também define o deslocamento infinitesimal em termos de coordenadas esféricas, onde nosso deslocamento dl vai ser dado por dr, r chapéu, mais r θ, θ chapéu, mais r seno de θ d φ, φ chapéu, como sendo nosso deslocamento, e o elemento de volume infinitesimal vai ser dado por dv igual a r ao quadrado, seno de θ dr dθ dφ. Em termos de coordenadas cartesianas, dv vai ser dx, dy e dz, né? Apenas fazer um comparativo. Muito bem, então essas são as informações que a gente deve saber de coordenadas esféricas, que vai ser o mesmo que nós vamos levar para as coordenadas cilíndricas, né? Então, as coordenadas cilíndricas, onde eu tenho um ponto P qualquer no meu espaço, ele vai ser escrito em termos de S, φ e Z, onde a gente identifica essas coordenadas da seguinte forma. Vamos aqui em relação às cartesianas, x, y e z. Eu tenho aqui o nosso ponto P, a distância desse ponto até a origem vou chamar de S. E aqui vamos ter as coordenadas z chapéu, na mesma direção de z, por isso que prevalece z chapéu. Vamos ter aqui S chapéu e aqui φ chapéu, né? Então, com isso aqui, a gente pode montar a relação entre as coordenadas componentes do nosso ponto no sistema cartesiano em relação ao nosso sistema cilíndrico, né? Onde x pode ser dado como s cosseno de φ, o componente y como sendo s seno de φ, e z é igual a z porque fica na mesma direção do nosso sistema cartesiano. E os vetores unitários podem ser escritos da seguinte forma:
onde S chapéu vai ser cosseno de φ x chapéu, mais seno de φ y chapéu. Veja que aqui eu utilizei uma outra notação, né, assim como o anterior. Aqui nesse caso poderia ser escrito como I chapéu e J chapéu. Mudei um pouco aqui a notação devido à referência que eu estava seguindo, mas não implica nenhuma mudança substancial, tá certo? Φ chapéu como sendo menos seno de φ x chapéu mais cosseno de φ y chapéu, e z chapéu igual a z chapéu. Então aqui é apenas a notação mesmo, tá bom? Aqui nesse caso, se nós escrevêssemos em termos do que nós já definimos i, j, k, seria S, φ e z como sendo i, j, k chapéu, tá bom? Apenas para vocês terem uma noção. Aí com isso, o nosso vetor de deslocamento ele vai ser escrito dessa seguinte forma, né? dl vai ser dado ds s chapéu, s de φ chapéu, dz igual a dz chapéu, z chapéu, e o elemento de volume vai ser dado por s ds de φ e dz, tá certo? Então essas são as características de um ponto em coordenadas cilíndricas, bem como o vetor de deslocamento e o elemento de volume. Bem, vamos também agora para outras definições, né? Sobre o que vem ser o gradiente, o divergente e o rotacional em sistemas de coordenadas cilíndricas, esféricas e também cartesianas, né? Então a gente vai começar pela expressão do gradiente de uma função f qualquer, dada em termos de coordenadas cartesianas, esféricas e cilíndricas. Então, toda a nossa definição anterior foi dada em termos de coordenadas cartesianas. Então, a gente vai relembrar a definição do nosso gradiente de uma função como sendo justamente escrito dessa forma. A gente já definiu anteriormente, escrito em coordenadas cartesianas. Já em coordenadas cilíndricas, nós temos que essa nossa função f vai ser escrita em termos de s, φ e z, e o seu gradiente vai ser dado justamente dessa forma, ou seja, derivada de f em relação a s, s chapéu. 1 sobre s é a derivada de f em relação a φ, φ chapéu, mais a derivada de f em relação a z, k chapéu, tá certo? Veja que aqui eu permaneci, ó, uma mudança, no caso, aqui uma correção, que a nossa direção de z chapéu prevalece como sendo k chapéu, tá certo? Mas poderíamos escrever aqui também como sendo z chapéu, que não tem nenhum problema. Em coordenadas esféricas, nós temos que essa nossa função vai ser escrita em termos de r, θ e φ, e o nosso gradiente seria escrito como sendo o gradiente dessa função, a derivada de f em relação a r é chapéu, 1 sobre r, a derivada de f em relação a θ, θ chapéu, 1 sobre r seno de θ, a derivada de f em relação a φ, φ chapéu. Tá certo? Então, isso aí seria as definições do gradiente nos três sistemas de coordenadas mais utilizados. Também temos a expressão para o divergente de um vetor. A gente viu que em termos de coordenadas cartesianas, o divergente de um vetor vai ser justamente a soma da derivada parcial das componentes x, y e z em relação às direções x, y e z. Então fica aqui a derivada de vx em relação a x, mais a derivada de vy em relação a y, mais a derivada de vz em relação a z. Então, em termos de coordenadas cilíndricas, a gente vai ter que o divergente desse nosso vetor, escrito em coordenadas cilíndricas, vai ser dado sobre 1 sobre s, e a derivada em relação a s do produto de s vs, onde temos essa componente desse nosso vetor em coordenadas cilíndricas, mais 1 sobre s, a derivada da componente vφ em relação a φ, mais a derivada da componente vz desse meu vetor em relação a z. Já em coordenadas esféricas, a gente vai ter que o divergente desse vetor vai ser dado por 1 sobre r ao quadrado, a derivada parcial em relação a r de r ao quadrado vr, onde vr é a componente radial desse nosso vetor, mais 1 sobre r seno de θ, a derivada parcial em relação a θ de seno de θ vθ, que é a derivada angular, polar, e 1 sobre r seno de θ, a derivada de vφ em relação a φ, é o que sobra para o nosso divergente, onde vφ é a componente azimutal.
Então, a gente pode também agora expressar o rotacional. Expressamos o gradiente, o divergente e o rotacional, onde vimos que em termos de coordenadas cartesianas, ele é escrito justamente dessa forma, aplicando aí o conceito do rotacional, né, em termos do produto vetorial entre dois vetores. A gente chega a essa forma. Temos também, em termos de coordenadas cilíndricas, o nosso rotacional desse nosso vetor escrito em termos de coordenadas cilíndricas vai ser dado justamente por essa forma, de 1 sobre S, a derivada da componente VZ em relação a S, menos a componente da derivada de Vφ em relação a Z, na direção de S chapéu, a derivada de Vs em relação a Z, menos a derivada de Vz em relação a S, Φ chapéu, mais 1 sobre S, a derivada de S Vφ, menos 1 sobre S vezes a derivada de Vs sobre φ em relação a φ, Z chapéu. E em coordenadas esféricas, a gente encontra que o rotacional desse vetor escrito em coordenadas esféricas vai ser 1 sobre r seno de θ, que multiplica aqui a derivada de θ em relação a θ, de seno de θ Vφ, menos a derivada de Vθ em relação a φ, tudo isso na direção de r chapéu, 1 sobre r, que multiplica 1 sobre r seno de θ vezes a derivada de VR em relação a φ, menos a derivada de r Vφ na direção de θ chapéu, mais 1 sobre r, que multiplica a derivada em relação a r de r Vθ, menos a derivada, aqui é VR, tá certo? Aqui não é AR, não, é VR, me confundi. E a derivada da componente VR em relação a θ na direção de φ chapéu. E aí a gente tem essa definição do nosso rotacional em coordenadas esféricas. Aí também podemos colocar aqui nessas definições um parêntese, que são as definições do Laplaciano, né? Que é nada mais, nada menos do que a operação do operador Nabla sobre ele mesmo. Que a gente viu em coordenadas cartesianas na eletricidade, que ele assume essa forma, o operador Nabla, operado com ele mesmo, divergente dele mesmo, podemos assim dizer, que ele vai dar a operação de a segunda derivada em relação a x, a y e a z de alguma função, né? Então, em termos de coordenadas cilíndricas, ele assume essa forma. O operador ao quadrado vai ser 1 sobre essa derivada em relação a s de s da derivada de s, em termos parciais, mais 1 sobre s ao quadrado com a segunda derivada em relação a φ, mais a segunda derivada em relação a z. Em termos de coordenadas esféricas, a gente tem que o nosso Laplaciano é 1 sobre r ao quadrado com a derivada de r ao quadrado vezes a derivada de r, mais 1 sobre r ao quadrado seno de θ com a derivada em relação a θ de seno de θ com a derivação de θ, mais 1 sobre r ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de θ vezes a segunda derivada em relação a φ. Tá certo? E aqui a gente monta todas essas nossas definições em relação ao gradiente, divergente, rotacional e laplaciano nos três sistemas de coordenadas mais usados em problemas físicos. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos dessas operações, tá certo? Que eu vou colocar aí uma próxima aula, uma próxima discussão. Eu vou trazer alguns exemplos ligados a essas operações, com essas definições que nós fizemos aqui. E aí a gente fecha essa primeira parte do curso introdutório, né, de uma revisão de feedback para iniciarmos com o capítulo de corrente elétrica, tá bom, pessoal? Então, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trago para vocês algum desses exemplos que podem ser trabalhados com o que nós vimos aqui dessas definições, tá bom? Então, pessoal, até a próxima.